Luiz Fernando deixa bem claro que já estabeleceu seus limites com a Kiara, que já conversou com ela e que são apenas amigos. Mas a Gina ouve tudo isso com aquele olhar de quem conhece a Kiara de berço e sabe exatamente o quanto essa história de só amigos vai durar na cabeça dela. Porque a Kiara sempre quis ser o que a Domênica é e sempre vai querer ter o que a Domênica tem. O Luiz Fernando agradece a franqueza, insistindo que ela entendeu muito bem que são apenas amigos e nada mais. Ele confessa que o que realmente importa agora é entender o que está acontecendo com a Domênica. Ela tinha prometido uma chance, mas quando se encontraram, ela se comportou de forma estranha, até agressiva. Ele admite que errou muito, mas que o amor que sente por ela não está em discussão. E a Gina pergunta com aquele olhar direto: Você a ama o suficiente para parar de ser ciumento e tão na defensiva? O Luiz Fernando diz que está disposto a tudo para consertar as coisas, que não sabe mais o que fazer, que não entende mais a Domênica. Enquanto isso, Domênica está contando o absurdo que Max fez com ela para o padrinho. O rosto dele muda completamente e ele diz que quer acabar com esse infeliz com suas próprias mãos, mas vai deixá-lo vivo para que apodreça na prisão para o resto da vida. O André fecha os olhos e leva a mão ao peito, respirando com dificuldade. Muito preocupada, ela pergunta se ele está bem. Ele pede que ela não se preocupe, está bem, mas ela não aceita essa resposta e chora mais ainda, dizendo que foi exatamente por isso que não queria contar nada, não quer que ele fique mal e também não quer preocupar a Nicole. O padrinho diz que não é o coração que dói, é a alma. Imaginar a angústia dela o parte por dentro e não sabe o que dizer nem o que fazer para confortá-la. Ela balança a cabeça com carinho e fala baixinho que ele não precisa fazer nada, que sempre se sentiu segura e protegida do lado dele e que é exatamente isso que ela precisa nesse momento. Ele a puxa para um abraço apertado, com muito carinho. De volta ao escritório, Gina conta que Domênica está passando por um momento muito delicado e precisa de tempo. Luiz Fernando, sem saber de nada, está preocupado. Diz que quer proteger a Domênica, mas ela o afasta cada vez mais. E aí vem o conselho: não suponha nada, só a ame assim, sem condições, sem perguntas. Ele assente, respira fundo e diz que vai ter paciência. E a Gina encerra pedindo que ele confie nela, porque a Domênica vai precisar dele, só precisa de tempo. Genaro está bebendo e fala para o Gabriel que não vai ter lucro esse ano, vai ter perda, e que ele precisa que o Gabriel repasse um bom dinheiro para ele poder dar satisfação às pessoas que ficaram sem o café prometido. Gabriel foge na hora, vai perder metade de tudo que tem no divórcio. Genaro dispara que isso é problema dele. Ainda enfia o dedo na ferida mencionando o filho do Gabriel, provocando uma reação imediata. O filho não tem nada a ver com isso. Os dois ficam se encarando até o Genaro deixar o número na mesa sem rodeios. 350 mil. É isso que ele precisa, e não aceita não. Luiz Fernando está conversando com Roberto sobre a Gina, mas logo vem o alerta sério. Não deve brincar com a Gina, porque ela é a melhor amiga da Domênica. O assunto vira e o Roberto pergunta se o Luiz Fernando nunca desconfiou das intenções da Kiara. E ele pondera que a Kiara é intensa, mas que sentir inveja da prima parece demais para ele acreditar. Ainda está iludido. Gina vai conversar com a Domênica. Olha para ela com aquele carinho genuíno e diz que ela precisa se livrar da culpa, que todos que a amam sofrem junto com ela e vão fazer de tudo para ajudá-la a ficar bem. A Domênica agradece e diz que vai começar a terapia, que precisa assimilar o que aconteceu e retomar as rédeas da vida e do trabalho. A Gina aproveita o momento para sugerir que ela leve a situação com a Kiara para terapia também, essa história de que a Kiara sempre quis ser ela e ter o que ela tem, mas a Domênica freia. Diz que isso foi coisa de adolescência e que não é a mesma coisa agora. A Gina insiste, mas a Domênica diz com firmeza que não precisa de ressentimento agora, que precisa manter a família unida e forte. Ela não quer enxergar mesmo. André admite que é inacreditável que o Max escapou mesmo com uma denúncia anterior. A agente explica que as autoridades de Santa Teresa demoraram demais a agir, mas que o aviso já foi dado às instâncias estaduais e federais e que agora só resta confiar e esperar.
Pilar aparece e diz que não esperava encontrá-lo ali, ainda mais conversando com essa mulher tão bonita. Olha o ciúme aí. Ele diz que não tem motivo para isso. Ela é tudo o que ele precisa. Os dois acabam se sentando para um café. E Pilar conta que veio cancelar compras porque contava com o dinheiro que o Max roubou dela e ia devolver. André oferece ajuda, ela agradece, mas recusa, dizendo que precisa fazer isso sozinha. Pilar aproveita para contar que descobriu coisas sobre a Kiara que não estão agradando nada e não sabe o que fazer. A bruxa da Kiara está reclamando para Silvia que a Gina chegou na fazenda achando que é a guardiã da Domênica. Depois que a Gina falou com o Luiz Fernando, a atitude dele mudou completamente e ela não consegue descobrir o que foi dito. A Silvia então solta o que a Kiara não queria ouvir. A Domênica vai acabar voltando para o Luiz Fernando. A Kiara nega com aquela teimosia, mas a Silvia vai além e joga na cara dela que ela foi amante do Max, e os dois foram cúmplices para roubar os milhões da Domênica. Kiara diz que ficou sem o dinheiro e sem o Max. Silvia encerra humilhando a Kiara do jeito mais realista possível, dizendo que mais uma vez ela percebeu que não chega nem nos pés da prima. A Kiara explode com a verdade sendo jogada na cara dela, pega a Silvia pelos cabelos e diz que essa é a última vez que ela a rebaixa, ou vai conhecer um lado dela que não vai gostar. A Pilar termina de desabafar com o André o quanto fica perturbada ao ver o ressentimento sem motivo da Kiara contra a prima. O André diz que a Kiara não faz a mínima ideia do que Domênica passou. E a Pilar fala que, embora ame a filha, não consegue mais justificar suas atitudes. Ela também se preocupa com essa amizade com a Mercedes, porque sente que essa mulher só está usando a Kiara para separar o filho dela da Domênica. André não deixa barato. A Kiara é adulta e, por mais manipuladora que seja a Mercedes, ela poderia ter dito não. E se não disse, é porque queria mesmo machucar a prima. A Pilar concorda tristemente e então revela o que guardava. A Kiara estava se encontrando com o Max, em segredo. Eles decidem confrontar a Kiara e ela responde de forma irônica e mal educada. Sempre invejosa, diz que não se preocupa mesmo com a Domênica, porque eles já estão aí para isso. Quando ela sai, Pilar se mostra muito triste. Fala para o André que Domênica sempre amou a Kiara e apoiou ela em tudo. Ela não vai permitir que a filha faça mal para a prima. A Silvia está caminhando com o Pedro. De salto alto, ela reclama dos pés e ele aponta que o problema é exatamente o salto. Ela tira os sapatos e pede para ele não olhar, os pés dela estão horríveis. Pedro responde que não vai negar isso. Toin, ele fala para ela ter cuidado descalça e ela pede ajuda para andar, tentando se aproximar dele de todas as formas. Eles chegam na lagoa e a Silvia está nadando, chamando o Pedro para entrar. De repente, ela para, tocou em algo estranho debaixo da água e decide mergulhar para ver o que é. Do nada, ela volta à superfície se debatendo desesperada, gritando que é um morto. O Pedro ajuda e puxa ela para fora enquanto ela continua gritando. É um Max, morto, bem ali. A Nicole e a Domênica estão no pátio quando o Pedro chega ofegante. Domênica pergunta se capturaram o Max, e ele responde que não, que acharam ele na lagoa e está morto. Pelo que pode ver, parece que levou tiros. O André ouve e liga para o filho para ele avisar as autoridades. Domênica começa a chorar e o padrinho diz que ele merecia apodrecer na cadeia. Ele alerta que a afilhada precisa estar preparada. A polícia vai buscar qualquer pessoa com motivo para querer esse homem morto. Sem saber de tudo o que aconteceu, a Nicole não consegue entender por que suspeitariam da Domênica, que diz que pediu justiça, mas isso não era o que esperava. Domênica sussurra que, no fundo, tem algo nela que sabe que o Max merecia isso. Fabiana fica sabendo da morte, Luiz Fernando também, e a notícia se espalha cada vez mais, até chegar na própria Kiara, que passa até mal. Luiz Fernando se encontra com Roberto e os dois analisam a situação. O Max tinha muitos inimigos perigosos e o melhor é esperar os laudos periciais antes de tirar conclusões. O Pedro chega ainda em choque e conta para o Luiz Fernando que a Silvia foi quem pisou no morto e que ela está muito mal.
A polícia vai falar com a Domênica para pedir um álibi para descartá-la como suspeita. André intervém dizendo que é absurdo pensar em que ela fez isso. Gina responde que estavam juntas em San Felipe desde a tarde da denúncia até o dia seguinte. André pede para procurarem os registros do hotel e Domênica lembra que estiveram em uma cafeteria no centro e em uma loja de roupas. Ela só pede que a polícia trate o caso com muita discrição, porque só o padrinho e a Gina sabem o que o Max fez com ela. Enquanto isso, o Genaro confronta a Chiara, que ainda está chorando. Ele pergunta se ela não esperava que encontrassem o Max, pelo menos não tão rápido. E ela, por sua vez, o acusa diretamente de ter cometido o assassinato. Genaro fala para ela parar com isso. Ele sabe muito bem que foi ela quem matou o Max. Aí vem o flashback que explica o que realmente aconteceu. O Max estava chorando na beira da lagoa, quando ela deu o primeiro tiro. A bruxa chega perto e diz que não perdoa ele por amar mais a Domênica do que ela. Muito ferido, o Crápula pede que ela diga para Domênica que ele pede perdão. Chiara fica louca, diz que ele ainda está pensando nela. O criminoso diz que é claro que sim. Domênica é 1000 vezes melhor que ela. Chiara enlouquece de vez e dá vários tiros nele. De volta ao presente, ela insiste que não foi ela, e o Genaro sorri, revelando que não vai entregá-la, mas ela que não se meta no que ele vai fazer mais. O que eles não sabem é que a Sílvia ouvia tudo atrás da porta. O Luiz Fernando e o Pedro vão visitar a Domênica, mas a Gina pede que não insistam, ela não quer ver ninguém. Luiz Fernando pede que a Gina dê o recado então, promete que vai estar lá sempre que ela precisar. Depois que eles vão embora, Gina vai até Domênica e confessa que ela está partindo o coração do Luiz Fernando. Domênica chora dizendo que queria que tudo fosse diferente, mas não sabe se vai conseguir se aproximar de novo. Precisa saber quem matou o Max e por quê. Mas o coração do Luiz Fernando vai se partir ainda mais agora. O policial aparece e anuncia a prisão dele como principal suspeito do assassinato. O médico fica completamente paralisado, com aquela expressão de quem não acredita no que está acontecendo. Luiz Fernando discute com o policial, dizendo que colaborou com as investigações e que não pode ser tratado como criminoso. Mas o policial é firme. Há um denunciante que afirma ter visto Luiz Fernando brigando com Max perto do local onde o corpo foi encontrado. E mais, há indícios de que ele ameaçou a vítima de morte em público. Sangenis tenta conter Luiz Fernando com sabedoria. Não diga nada. Vamos acompanhar o oficial para ver qual é a situação. Enquanto isso, Chiara está no quarto onde Silvia está desesperadamente arrumando as malas para ir embora. Ela implora: Você não pode ir, eu juro que não matei o Max. Mas Silvia não quer nem ouvir, dizendo que Chiara estava com a arma que Gabriel lhe deu, que estava desesperada para que Max se calasse e que antes da morte dele ela havia desaparecido por horas. Chiara grita que tem certeza de que foi Genaro. E aí, Silvia solta uma bomba que para o coração. Tanto faz se foi você ou ele, mas as suas sujeiras são suas, até mesmo ter matado o filho do Luiz Fernando. Chiara implora que Silvia fique para ser seu álibi, mas ela ameaça: se for pressionada, vai contar tudo o que sabe. É nesse momento que elas ficam sabendo da notícia. Levaram Luiz Fernando para a cadeia, acusado de matar o Max. Na delegacia, Luiz Fernando, desesperado, pede que Roque seja chamado como testemunha para provar sua inocência. Sangenis tenta correr para buscar ele, mas o policial informa que um agente terá que acompanhá-lo até a testemunha para garantir que não haja combinação de depoimento. A situação está séria. No escritório de Fabiana, Gabriel confronta a vilã, dizendo que sabe que foi Genaro quem mandou falsificar o título de propriedade da abandonada. E logo ele revela o que realmente quer: precisa de ajuda. Genaro está exigindo dinheiro dele e a esposa quer o divórcio e metade dos bens. Fabiana ri, debochada, e diz que até que enfim ela abriu os olhos. Ela diz que não convém se livrar de Genaro ainda, pois ele serve para muitas coisas. E irá colocá-lo em seu lugar. Chiara vai até a cela visitar Luiz Fernando e diz que não pode acreditar nessa injustiça.
Ele é firme. Sou inocente. Não vão encontrar nada. Ela fala que o Max recebeu o que merecia, quando Luiz Fernando a corrige. Ele tinha que ter ido para a cadeia, não ser morto. Quem dera eu soubesse quem o matou. Mal sabe ele que a assassina está na frente dele. Pedro chega correndo para contar para Domênica que seu irmão está na cadeia injustamente. Gabriel vai até a filha e pede perdão por todo o dano que causou a ela. Ele diz que deixará a filha trabalhar com o doutor, como ela queria. Nessa hora, um policial aparece e pergunta se o Gabriel presenciou o doutor ameaçando o Max de morte. Outro policial chega com Sangenis na fazenda para buscar o Roque para depor. A confusão está armada, enquanto a verdadeira culpada está solta. Domênica chega à delegacia decidida e é recebida por Chiara com muita hostilidade. Chiara aponta o dedo no rosto dela, dizendo que ela é a causadora de todos os problemas de Luiz Fernando. Domênica não recua e é categórica. Só vou embora daqui se Luiz Fernando pedir. Chiara tenta empurrá-la e Domênica a detém na hora. Não me toque. Eu não sou a mesma de antes. Agora sim eu te coloco no seu lugar. Chiara recua, mas não sem cutucar. Você tinha motivos para matar o Max. Você devia estar na cadeia, não ele. Do lado de dentro da cela, Luiz Fernando agarra as grades ao ver Domênica se aproximar e jura que não matou ninguém. Domênica, com os olhos cheios de água, coloca as mãos sobre as dele pelas grades e diz: Você não precisa me dizer nada. Eu acredito em você. Me perdoe por ter me afastado. Luiz Fernando respira aliviado. No corredor, o Ernesto explica que a acusação do Pânfilo está baseada em boatos, sem nenhuma prova concreta. Pilar tenta convencer Chiara a ir embora e lembra que Luiz Fernando foi bem claro dizendo que não a quer. Chiara se recusa a sair. Ernesto tenta resolver a situação, sugerindo que saiam para tomar um café, enquanto ele e o Pedro ficam para apoiar Luiz Fernando. Mercedes chega na delegacia como um furacão, gritando que ninguém irá impedi-la e se dirigindo a Domênica com raiva. Você é a desgraça do meu filho. Nada disso estaria acontecendo se você não tivesse aparecido em nossas vidas. Luiz Fernando pede para a mãe parar com isso e Domênica decide sair para evitar mais confusão. Luiz Fernando diz para a mãe que se ela se importa com ele, deveria estar feliz, porque ele vai voltar com a mulher que ama, mas não, segue soltando ódio contra Domênica. Mercedes diz que nunca irá apoiar que ele fique com essa mulher, enquanto ele é bem direto. Se a senhora continuar com isso, vou pedir ao guarda que encerre a visita. Ela continua falando absurdos e ele cumpre. Pede ao guarda que encerre a visita. Mercedes sai aos prantos, enquanto Luiz Fernando solta um suspiro profundo, de cansaço total. Um pouco depois, vendo que não há nada além de evidências circunstanciais, Fabiana anuncia que Luiz Fernando continuará o processo em liberdade. Ele sai e a primeira coisa que faz é abraçar Domênica, para o desgosto da mãe dele e da cobra da Chiara. Pilar pega o celular da filha e, através de mensagens e vídeos, descobre várias sujeiras que ela fez. Ela começa a chorar, sem conseguir acreditar do que a filha foi capaz. Na fazenda, todos comemoram a soltura de Luiz Fernando, menos Genaro. Prudêncio alfineta dizendo que acredita na justiça e que chegará o dia em que todos pagarão o que devem. Nas cenas mais leves do capítulo, Pedro explica que não teve nada com a Sílvia. Ela aproveita e deixa claro que não quer nada com o Osvaldo. Os dois selam o romance com um beijo apaixonado e até falam em casamento. Genaro confronta Pânfilo, que responde que fez o que ele mandou e agora precisa de casa e trabalho. Percebendo que tinha alguém por perto, Genaro saca o revólver sem pensar duas vezes e dispara um tiro nas pedras. Era o Roque. Genaro aproveita para tirar satisfações com ele, perguntando por que ele desmentiu o depoimento do outro à polícia. De volta à fazenda, Luiz Fernando e Domênica estão finalmente juntos no sofá, ela com a cabeça apoiada no peito dele. Ele sussurra: Quero retomar os planos do nosso casamento. Você escolhe a data.
Mas Domênica pede tempo, diz que precisa retomar as rédeas da própria vida. Luiz Fernando confessa que já não consegue viver sem Domênica, e ela responde com a voz embargada: Nem eu sem você. Te amo. E ele promete: Quero que saiba que eu sempre vou estar aqui para você. Que momento lindo, mas que dura pouco porque os bastidores estão fervendo. De volta à confusão do lado de fora, Rock diz que é leal e deve a vida ao doutor. Não vai voltar atrás do que declarou. Ele implora que Genaro não o mate. Genaro aceita, mas ameaça. Se não der abrigo ao Pânfilo e não fechar a boca sobre tudo, vai atingir a família dele. Rock implora que ele não toque em sua família, mas Genaro diz que só depende dele se elas irão viver ou morrer. Luiz Fernando tem uma discussão com a mãe, dizendo que não pede que ela se humilhe ou seja a melhor amiga da Domênica, mas que peça perdão por tudo que fez e respeite a mulher que ele ama. Enquanto Gabriel assina o divórcio contra a vontade, Kiara faz um show reclamando que Maria tomou o lugar dela na clínica. Luiz Fernando diz que precisa de alguém como a menina para ajudá-lo, com boa disposição, vontade de aprender e vocação para isso. Ela pede para Maria sair para falar com ele a sós e começa a atuação de sempre. Pede desculpas, diz que tem estado muito nervosa esses últimos dias. Luiz Fernando pergunta se foi pela reconciliação dele com a Domênica e deixa claro: a relação que tem com Kiara é de amizade e respeito, nada mais. Se ela não aceitar isso, a relação deles será exclusivamente de trabalho. Na mesa do café, Nicole fala que Luiz Fernando já foi solto há 3 semanas e nada de encontrarem o assassino do Max. Antes de sair da mesa, André lembra que a justiça tarda, mas não falha. Nicole fica preocupada com Domênica, percebe que ela não está comendo nada e não parece bem. Luiz Fernando também conversa sobre isso com Sangenis. Ele não duvida do amor da Domênica, mas ultimamente está sentindo que ela está muito triste, pensativa, só quer falar de trabalho. Ele prometeu deixar de ser impulsivo, de colocar coisas na cabeça, mas ele tem medo que o Max seja um fantasma entre eles dois. Kiara está no quarto conspirando com a Mercedes por telefone, tramando uma forma de se aproximar de Luiz Fernando e tirar ele da Domênica. Mercedes diz que agora é a hora da Kiara lutar com todas as forças por ele, e ela responde que dará um jeito de usar o cansaço dele a favor. Mas a mãe da Kiara flagra tudo. Ela invade o quarto, arranca o celular da mão da filha e grita que ela está planejando com a bruxa da Mercedes como prejudicar a própria prima. Kiara fala para a mãe parar de se meter na sua vida, porque jamais será capaz de pará-la. Com um veneno absurdo, ela chama a mãe de sonsa, que se conforma com migalhas. Pilar dá um tapa na cara da filha e anuncia que chega. Vai contar para Domênica que Kiara tentou aplicar um golpe nela antes do casamento, para fugir com Max, que era seu amante. Kiara fica paralisada. Como a mãe sabe disso? Domênica está no banheiro, segurando um teste de gravidez nas mãos. Gina entra devagar e vê a amiga com os olhos cheios de lágrimas. Domênica estende o teste para ela e diz com a voz completamente trêmula: Já não tenho dúvidas, estou esperando um bebê do Max. Pilar conta que viu tudo no celular da filha: as mensagens da Silvia, os vídeos com o Max. Ela pergunta como a Kiara pode fazer isso com a própria prima. E nesse momento, Kiara se mostra como realmente é. Berra que o Max era dela, assustando a mãe. Pilar fala que a Domênica deu tudo para elas. E ela teve coragem de usar o amante para fazer a prima se apaixonar, para ser abandonada no altar, para tirar tudo dela. Ela pergunta gritando, em desespero, mais uma vez: Por que você fez isso, Kiara? Cheia de ódio, a bruxa olha nos olhos da mãe e declara: Porque ela roubou o seu carinho de mim. Tudo nessa vida é culpa da Domênica. Sempre é dela. Domênica estava revelando para Gina que já está há dias com falta de apetite e náuseas, que ela já pressentia.
Precisa assimilar que está grávida do Max. Ela diz que terá o bebê. E Gina pondera que talvez Luiz Fernando não aceite tão bem. Domênica diz que, com o bebê, as prioridades dela mudarão por completo e ela aceitará as consequências. E o confronto entre Pilar e Chiara continua. Pilar manda a filha parar de usá-la para justificar as maldades que faz. E diz que seu erro foi sempre satisfazer os caprichos da Chiara para compensar a falta do pai dela. Pilar grita que criou as duas com os mesmos valores e não tem culpa que a filha traiu a todos. Já deu muitas oportunidades para ela mudar. Agora chega. Ela pega o celular e se prepara para ligar para Domênica. É nesse momento que Chiara a ameaça. Se você fizer isso, eu me mato. Enquanto isso, Genaro conversa com o cúmplice sobre colocar nitroferal nos cafezais de Domênica e ainda planeja se livrar do engenheiro assim que encontrar alguém para culpar. Ele finaliza friamente. Tomara que ele coma bem, pois vai ser a sua última ceia. Pilar ignora a chantagem da filha e é firme. As suas ameaças já não vão te servir de nada. Ela não caiu nessa porque descobriu pelas mensagens da Sílvia que Chiara usava isso para manipular as pessoas e conseguir o que queria. Pensei que você estava doente da cabeça, mas você está doente da alma. Tem o coração cheio de inveja e ódio injustificado. Chiara sorri de forma cínica, com as lágrimas ainda no rosto. Sim, mamãe, estou doente de inveja, mas você não tem provas. Pilar responde que tem provas da cumplicidade dela com Max, e isso é o suficiente. Chegou a hora dela ser responsabilizada pelos atos que cometeu. Não irá permitir que a filha machuque mais ninguém. Antes que a Pilar se dê conta, Chiara avança gritando contra a própria mãe, que cai de costas e bate a cabeça com força no chão, ficando completamente inconsciente. Com toda a calma, Chiara limpa o rosto e pega o celular de Pilar que caiu ao lado dela para apagar as provas. Que cena absurda, gente! Essa mulher é do mal. De repente, a voz de Luiz Fernando ecoa do corredor chamando por Pilar. Chiara leva um susto, guarda o celular e abre a porta, fingindo desespero. Luiz Fernando, ainda bem que você chegou. Minha mãe desmaiou. Ele entra correndo, se ajoelha ao lado de Pilar e percebe que ela está sangrando. Domênica e Gina conversam sobre o bebê quando recebem a notícia. Levaram Pilar para o hospital de San Felipe após uma batida violenta na cabeça. Todos pensam que ela desmaiou graças à atuação da Chiara. Domênica entra em choque e pega o celular imediatamente para contar para o padrinho, que vai para o hospital na hora. Na sala de espera, Chiara chega correndo e fazendo drama, perguntando se a mãe vai morrer. Luiz Fernando pede para ela ter fé e explica que estão fazendo exames. A falsa finge que vai rezar. Mas na capela, longe dos olhos de todos, a máscara cai completamente. Ela senta, o rosto fica frio e fala em voz alta. Vim rezar, mas para que a minha mãe morra. Se não há provas, não há culpados. Ela pega o celular de Pilar, entra na galeria e deleta as provas. Que doente, pelo amor! Num escritório, Ernesto e Branca conversam sobre o casamento e a mudança, quando o engenheiro aparece ao fundo indo visitar Fabiana. Ernesto estranha a frequência das visitas dele. E ele tem razão. O engenheiro e Fabiana têm um affair. Ele fala que vai eliminar os cafezais de Domênica e os dois se beijam. Branca entra sem avisar e pega eles em flagrante. Fabiana logo tenta implorar pelo silêncio dela, mas Branca diz que ela não precisa se preocupar. Logo vai se casar com Ernesto e se mudar. Quando ela sugere Hermínia como substituta, Fabiana solta. Você tem ideia do que a Hermínia faria com o que você acabou de ver?
Ela é encantadora, mas é fofoqueira, e eu amo a minha privacidade. Hermínia não é opção. Adelaide conta para o Prudêncio que Simão só a ignora. Nicole aconselha a Adelaide a não desistir, que uma hora ele vai deixar de resistir. Mas Prudêncio diz que já chega, ela não tem que implorar para homem nenhum. Adelaide avisa que vai para o convento, porque o único homem que a interessa é Simão. De volta ao hospital, Chiara se senta do lado do Luiz Fernando, mas ele levanta mais do que depressa. A cara de pau pede um abraço e ele foge rapidinho para ir buscar um café. Essa praga não desiste. Quando Domênica chega ao hospital e tenta ver a tia, Chiara a proíbe e ataca com ódio. Você roubou de mim o carinho dela todos estes anos. Você vai embora ou vou fazer com que te expulsem? Domênica, digna, diz que irá embora, não porque a bruxa está mandando, mas sim porque não a tolera mesmo. Gina chega logo atrás e descobre a palhaçada que Chiara fez com a Domênica. Ela vai mais do que depressa confrontar a destemperada. Luiz Fernando aparece e conta para Domênica que vai ficar tudo bem. Ele acabou de ver o resultado dos exames e não há nada para se preocupar. Ufa! Domênica agradece, diz que se sente muito bem em vê-lo e dá um abraço apertado, quase que de despedida. Enquanto isso, Pilar acorda e a médica diz que vai chamar a filha. Pilar implora para ela não fazer isso e pede o celular emprestado para falar com outra pessoa. Gina encontra a Chiara e fala na lata o que todo mundo sabe. A mim, você não engana, Chiara. Você nem se importa com a sua mãe. Por que você não para de fazer esse papel ridículo de perseguir um homem que não te ama? O amor da vida dele é a Domênica. Do outro lado do hospital, Domênica tenta contar sobre o bebê, mas é interrompida pelo celular tocando. Era Pilar, pedindo que viesse até ela. Gina continua atrás da Chiara falando umas verdades. Domênica sempre cedia porque te amava como uma irmã. Ela ficava cega para toda a inveja que você tem. Mas diferente dela, eu não sou a boazinha dessa história. E com muito gosto eu quebraria o seu pescoço. Chiara perde o controle e grita que sempre ficou com os restos da Domênica. E a briga escala até Chiara tentar bater na Gina. A doutora aparece e interrompe as duas, pedindo que elas se lembrem que estão em um hospital e trazendo uma notícia que congela Chiara no lugar. Pilar já acordou e está bem. Ela pediu para ver a Domênica. Só a Domênica. No quarto, Pilar segura a mão de Domênica e faz uma revelação que abala tudo. Eu não desmaiei. A Chiara me empurrou. E então vem o segundo golpe. Chiara e Max eram amantes. Entraram em acordo para que ele te conquistasse, tirasse o seu dinheiro e depois escapassem juntos. Domênica paralisa. O chão some embaixo dos pés dela. Ela chora e desabafa com toda a dor. Pensei que não poderia me decepcionar mais com a Chiara, mas isso é demais. Quem eu sempre tratei como uma irmã, dei absolutamente tudo e ela me faz isso. Além de tudo, te fez mal por descobrir tudo. Pilar chora junto, destruída, e implora que Domênica não leve a filha para a polícia. Domênica está indignada. Já chega disso, tia. Até onde você quer que isso chegue? Do que mais ela é capaz? Mas Pilar responde com um coração de mãe. Não quero ver minha filha na cadeia. E também tenho muito medo de como a própria vida vai cobrar isso dela. Lá fora, Domênica conta que o que aconteceu com a Pilar não foi um acidente e mostra para o Luiz Fernando, para a Gina e para o André o vídeo que Pilar salvou na nuvem, aquele mesmo que a Chiara pensou que apagou. Os três ficam em estado de choque total. André entra para ver a Pilar, que está chorando desesperada. Ela tenta passar pano para a filha, dizendo que ela não queria matá-la, só queria pegar seu telefone. Mal sabe ela. Com a voz embargada, André fala: não me peça para voltar a ver a sua filha como parte desta família que ela mesma traiu. Pilar diz que entende se ele não quiser mais ficar com ela, mas André responde que isso nunca, ainda mais agora que é quando ela mais precisa dele.
Ele fala que vai levá-la para a fazenda e vai cuidar dela. Kiara está tentando apagar mais arquivos no computador quando Domênica entra a passos largos e dá um tapa na cara da Kiara com vontade. Que maldita você é! Esteve a ponto de matar a sua mãe. E avisa que não adianta apagar nada, porque a tia já subiu tudo para a nuvem e todos já viram. Kiara tenta jogar a culpa no Max, mas recebe outro tapão na cara. Domênica manda ser mulher e ter coragem de falar a verdade na cara dela. A bruxa confessa aos gritos, porque sempre quis ser você, com dinheiro, perseguida pelos homens, querida por todos, bem-sucedida, e eu era a pobre coitada, a que dava pena. Seu brilho me ofuscava. Pela primeira vez na vida eu ia ganhar, mas o Max se apaixonou por você. E vai além, acusando Domênica de ter roubado o Luiz Fernando dela. Domênica é categórica. O Luiz Fernando nunca esteve interessado em você e se cansou de te dizer isso. Simão, ao saber que a Adelaide vai pegar um ônibus para a capital, sai correndo desesperado atrás dela. O ônibus já foi, mas ele não desiste e tenta arranjar uma carona de qualquer jeito. A polícia chega na fazenda informando que encontraram uma arma e as balas coincidem com as que foram encontradas no Max. Maria encontra a Adelaide e conta que o Simão estava procurando a Adelaide antes que ela fosse para a capital. Mas como o ônibus já tinha ido, ele acabou pegando um táxi. Acontece que, no fim, era tudo um plano do Prudêncio e da Nicole para o Simão se mexer. Kiara faz as malas, mas Domênica expulsa ela de vez. Sem mala, sem cartão, vai deixar tudo o que ganhou dela. Ela nunca mais quer ver a cara da prima e joga ela na rua pelos cabelos. Domênica ordena que a porta seja trancada e que a polícia seja chamada se a Kiara aparecer. A bruxa fala que a Domênica vai se arrepender, mas ela responde que a única coisa que se arrepende é de ter colocado a Kiara em uma posição tão importante na vida dela. Domênica pega o carro e sai, enquanto Kiara esmurra a porta. Chama de ingrata por não abrir para ela. E depois vai atrás de Gabriel, pedindo socorro, sem contar o que aconteceu. Gabriel a dispensa friamente. Eu não prometi nada. Melhor que você saia daqui. Se não pode contar, é porque não é nada bom. Kiara tenta bater nele, grita impropérios e sai furiosa. Hermínia vê tudo. Gabriel tenta pedir desculpas, mas ela diz que ele nunca vai mudar e ela seria uma idiota se perdoasse. Kiara vai até o Genaro pedindo dinheiro porque foi colocada no olho da rua. Genaro diz que ela não pode exigir mais nada dele e dispensa ela quando tenta se vender em troca de ajuda. Kiara ameaça contar tudo o que fizeram juntos e Genaro pergunta se ela fará isso antes ou depois de ir para a cadeia e rebate com uma ameaça ainda maior. Pode acusá-la de ter plantado a arma para matar a própria prima e de ter mandado ele matar o Max. Kiara empalidece. Genaro fala que cada um vai para o seu lado e que é bom que ela saia do povoado, logo. Na delegacia, Luiz Fernando explica como teve contato com a arma encontrada. Ela era do Osvaldo, que havia atirado em uma briga. Luiz Fernando atirou dele para evitar um acidente maior e entregou para o Gabriel. A investigação continua. O engenheiro levou o nitroferal para destruir os cafezais de Domênica junto com Pânfilo, mas tudo era uma armadilha. Genaro aparece e aponta a arma para ele. Domênica passa mal e, mesmo com medo da reação do Luiz Fernando, diz quase sussurrando o que não conseguiu mais esconder. Está grávida, do Max. Luiz Fernando arregala os olhos em absoluto choque. Luiz Fernando se levanta e fala com a voz embargada. Está esperando um filho? Do Max? Como? Eu não entendo. Ou seja, você o amava? Domênica reage com firmeza. Não coloque palavras na minha boca, Luiz Fernando. Tenho tentado falar com você muitas vezes. O coração já aperta só de ver ela tentando contar esse assunto tão delicado. Fabiana aparece trazendo um cafezinho e Luiz Fernando sai transtornado, sem ouvir o resto da história. No meio da mata, Genaro ordena que o Pânfilo pegue os potes de nitroferal. O Omar, com as mãos para o alto, desafia. Se você me entregar, vou dizer tudo o que sei. Genaro sorri de canto e responde friamente. Não vou te entregar. Vou te jogar em uma vala que eu mesmo cavei.
Omar, num gesto de desespero, joga o balde com produto químico direto no rosto de Genaro. Ele cambaleia para trás, cobrindo os olhos, e o Omar aproveita e foge na escuridão. Genaro grita que o Pânfilo vá atrás dele. O rapaz corre, mas volta de mãos vazias. Genaro então faz algo ainda mais cruel. Chama Pânfilo e diz que precisa haver um culpado para que ele fique bem como a potranca. Ele saca a arma e atira pelas costas no próprio cúmplice, que já estava correndo. O jovem cai no chão e nem se mexe mais. Genaro se agacha, desvira ele e diz, sem piscar: Alguém tinha que perder para eu ganhar. Que monstro! De volta ao casarão, Domênica chega sozinha e é amparada pela amiga, que pergunta se ela está triste assim porque encontraram as digitais de Luiz Fernando na pistola. Domênica responde: Não, eu disse a ele que estou grávida e ele reagiu muito mal. Foi embora, como sempre. Foi embora. Gina questiona se ele sabe que o Max abusou dela, e Domênica confirma que não. Ele não deixou nem ela explicar. Gina aconselha que ela esclareça antes que o perca para sempre. Mas Domênica desabafa. Já estou cansada de o tempo todo ter que explicar as coisas para evitar os ciúmes doentios dele. Estou tão decepcionada. O celular toca e é Fabiana, perguntando se Kiara está com ela. Domênica diz que não, que a expulsou de lá. E aí vem a bomba. Fabiana revela que Gabriel garantiu ter dado para Kiara guardar a arma com a qual mataram o Max. Domênica para, em choque. Está me dizendo que a Kiara é suspeita de ter matado o Max? Do outro lado, Luiz Fernando está com Roberto, destruído por dentro. O que mais me dói é perceber que a Domênica nunca esqueceu o Max. Inclusive voltou a se entregar a ele. Eu, como um bobo, acreditando nela cegamente. Agora entendo a distância dela, a frieza dela comigo. Mercedes aparece e pergunta se há novidades. Luiz Fernando responde que sim e manda ela sentar. Aí ele revela tudo sobre a grande amiga dela, Kiara, sobre o plano de conquista com Max para ficar com tudo da prima. Mercedes ainda tenta defender Kiara, mas Luiz Fernando saca o celular e mostra o vídeo. Mercedes desvia o olhar, incrédula. Luiz Fernando fala que ela se aliou a uma mulher doente de inveja, ciúmes e egoísmo. Ele é categórico. Sua verdadeira inimiga nunca foi a Domênica, mas sim a Kiara. Domênica se reúne com todos na fazenda e fala que ainda custa acreditar que Kiara foi capaz de chegar nesse extremo de matar o Max. Nessa hora, Genaro chega gritando por ela e se desculpa por entrar assim, mas eles têm um problemão nos cafezais. Ele mente que viu o Pânfilo tentando sabotar os cafezais, que gritou para ele não se mover e que acabou matando ele. Silêncio absoluto na sala. Todo mundo paralisado, em choque com a revelação. De volta ao escritório de Luiz Fernando, Mercedes pede desculpas ao filho. Diz que pensou que Kiara era uma boa moça para ele, mas que isso não muda a forma com que a Domênica tem agido com eles. Luiz Fernando diz para ela nem continuar falando, se mesmo depois de ver aquele vídeo for continuar justificando a raiva que tem da Domênica. Nesse momento, Roberto recebe uma ligação de Ernesto e anuncia para todos: mataram o Pânfilo na abandonada. Em outra parte, André e Pilar discutem o caso de Kiara. Ela se recusa a acreditar que a filha seja essa espécie de monstro. André diz com pesar: Sinto muito em dizer isso, mas tudo aponta que ela assassinou o Max. Depois de tudo o que você descobriu, não encontro como defendê-la. Domênica entra na sala, conta o que aconteceu com o Pânfilo e chama o padrinho para voltar para Santa Teresa. Mercedes está sozinha quando Kiara aparece, com a voz desesperada. Mercedes, me ajude! A Domênica enlouqueceu, me expulsou, tirou meus cartões, me deixou só com a roupa do corpo. Mercedes, com uma calma suspeita, diz para ela não se preocupar, que irá ajudá-la.
Ela chama a assassina para ir tomar um banho e trocar de roupa em seu quarto. Na delegacia, Genaro sai livre, alegando que agiu em defesa das propriedades de Domênica. Fabiana o confronta com deboche. Se soubessem que você não passa de um assassino vil, Genaro ameaça. Olha quem fala, a viúva negra de Santa Teresa. É melhor avisar o Omar para se esconder bem, porque eu não perdoo. E você também tome cuidado. Esse homem não tem limites. No quarto de Mercedes, Chiara chora e jura que tudo o que Domênica diz é mentira. Mercedes pede para ela não se preocupar, irá dar tudo o que ela precisa. Chiara diz para Mercedes que ela é a mãe que sempre quis ter. A senhora sorri, diz que vai buscar um chá e sai. Chiara já revira os olhos, mostrando a falsa que é. Mas Mercedes foi mais atriz que ela e trancou a porta por fora. Chiara tenta abrir, não consegue e começa a esmurrar a madeira gritando: Mercedes, por que está me trancando? Mercedes, do lado de fora, encostada na porta, responde firme: Porque você é uma assassina. Matou o Max e era amante dele, e vou te entregar para a polícia. Chiara grita, bate, implora, ameaça dizendo que o Luiz Fernando vai acabar ficando com a Domênica por culpa dela. Mas Mercedes não cede. Prefiro que ela fique com ele do que você. Que virada, gente! Mercedes manda a funcionária buscar o celular para avisar Luiz Fernando, enquanto Chiara continua gritando lá dentro. Na delegacia, Luiz Fernando chega e encontra com Domênica. Ela sai e ele atende a ligação da mãe, que revela que trancou a Chiara para que a polícia possa pegá-la. Do lado de fora, Domênica e o padrinho conversam. Ele pergunta o que está acontecendo entre ela e Luiz Fernando. Domênica responde: Acho que desta vez sim acabou tudo entre nós. Vou pedir para você se encarregar de absolutamente tudo, porque preciso ir embora por uma longa temporada. André diz que seria um erro fugir por desamor. Domênica balança a cabeça. Não é pelo Luiz Fernando. E então, olhando para o chão, com os olhos cheios de água, respira fundo e revela: O que Max fez teve suas consequências. Estou grávida. Luiz Fernando fica em choque absoluto. Ele vai até Domênica e pergunta por que não contou que esse infeliz fez mal a ela, mas já emenda que não importa. Puxa ela para o abraço, repetindo baixinho: me perdoe sim, me perdoe. Ela fecha os olhos e as lágrimas caem pelo rosto. Que cena linda no meio de tanta dor! Enquanto isso, Prudêncio e Pedro encontram a nota fiscal de compra do nitroferal. 4 caixas, 12 garrafas no total. São exatamente as garrafas que foram encontradas depois de queimarem os campos de Luiz Fernando. Prudêncio é taxativo. Foi esse desgraçado do Genaro. De volta à cena com Luiz Fernando e Domênica, ela olha fixamente para ele e desabafa. Cheguei ao meu limite e eu não poderia suportar que você me pedisse para interromper esta gravidez. Toda a vida desejei ser mãe e Deus me concedeu desta maneira estranha. Luiz Fernando fala sem pensar. Conta comigo sempre. Você e esse bebê são vítimas do Max. Vocês não têm culpa. Por favor, me permita ser pai do seu filho. Esse homem não existe. Pedro e Prudêncio continuam as descobertas. Era o Omar que vendia o nitroferal para o Genaro. Eles correm para a delegacia tentando avisar enquanto é tempo, mas o Genaro já foi solto. Luiz Fernando diz com ternura: Só posso te apoiar e te amar mais. Eu sempre quis ter um filho. Te proponho que juntos possamos criá-lo, protegê-lo com o nosso amor. Diga que sim. Domênica assente, completamente tocada. Os dois são interrompidos por Sangenis, que pergunta para Luiz Fernando por que ele ainda não foi para casa. Eles não podem deixar a Chiara escapar. Domênica reage na hora. O quê? Vamos atrás dela, vamos. Mas antes que saiam, o celular dela toca. É Pedro, perguntando se Genaro ainda está detido, e solta a bomba.
Encontraram notas nos papéis de Genaro provando que ele comprou o nitroferal do Omar. Além disso, encontraram provas de que ele roubou a colheita de Domênica por anos e queimou a plantação do Luiz Fernando. Eles se preparam para a chegada do Genaro com Ernesto. Enquanto isso, Gabriel fala para a esposa que não pode enganá-la mais. Os negócios que ela pensava que eram dele, na verdade, são todos do Genaro. Ela não levará nada no divórcio. Na estrada, Ernesto recebe uma ligação de Branca e ele fala que deixará Genaro e depois irá se encontrar com ela. Genaro diz que ele pode ir, vai andando para esticar um pouco as pernas, comer alguma coisa, e some em direção ao mato. Hermínia está furiosa com Gabriel. Você me decepciona demais. Estivemos vivendo de dinheiro sujo. Gabriel tenta se defender dizendo que ela limpou com o próprio trabalho. Hermínia toma uma decisão firme. Já que você me contou a verdade, despertou minha consciência. Temos que contar tudo para a senhorita Domênica, e temos que fazer isso já. Domênica coloca todos em alerta para pegarem Genaro. Nicole entra avisando que Hermínia e o marido estão lá pedindo para falar com urgência. Hermínia entra logo de cara dizendo que não está mais casada com Gabriel. Ela conta tudo e quer que eles saibam que nem ela nem os filhos tiveram qualquer envolvimento nos crimes de Genaro e Gabriel. Domênica diz que acredita nela e agradece por ter contado a verdade. Gabriel, de cabeça baixa, completa: Eu sinto muito, de verdade. Se há algo que eu tenha que pagar, que assim seja. Sei que é tarde, mas quero mudar minha vida. André não consegue acreditar no tanto que Genaro roubou da fazenda todos esses anos e pede perdão a Domênica por ter confiado nele. Ela responde: Padrinho não tem culpa. Eu também confiei. Pensei que ele era leal. Nicole lamenta que Gabriel só tenha tido coragem agora, que poderia ter evitado muitas desgraças. Hermínia diz que se preocupa também com Fabiana e manda Gabriel explicar o que aconteceu com o título de propriedade da fazenda. E o que ele acha que aconteceu com Cosme? Gabriel engole seco. Luiz Fernando chega em casa e abre a porta do quarto que está completamente vazio. Chiara pulou a janela, desceu pela árvore e escapou. Mercedes chora pedindo perdão por não ter vigiado Chiara melhor. Ele responde que a mãe fez o correto. Agora é só esperar que a polícia a encontre. Mercedes aproveita e confessa, envergonhada: Filho, me perdoa. Me juntei com a Chiara muitas vezes para fazer coisas que te separaram da Domênica. Luiz Fernando responde que imaginou que o que mais o doeu foi ver até onde chegou esse ódio da mãe. E então anuncia com total convicção: Vou me casar com ela e vamos ter um filho. Mercedes fica em choque completo. Sangenise explica que muita coisa que ela culpou Domênica foi orquestrada pelo Genaro, e Luiz Fernando espera que agora a opinião da mãe mude sobre Domênica. Assim que ela sai, Roberto pergunta se ele está mesmo disposto a criar o filho do Max. Luiz Fernando conta baixinho, sabendo que da boca do Roberto não vai sair o que o Max fez com a Domênica. Ele fala com firmeza absoluta: Ninguém deve saber que esse bebê é filho do Max, e muito menos o que esse infeliz fez com a Domênica. Osvaldo encontra o Genaro e conta que estão procurando por ele, que já sabem de tudo o que ele fez. O imbecil entrega dinheiro e uma arma, e é chamado de burro por Genaro por não ter queimado todos os papéis. Ele assume que perdeu por enquanto, mas vai voltar pela Domênica, nem que tenha que levá-la à força, porque ela é dele. Fabiana é presa num restaurante bem na frente de Ernesto, que já sabia de tudo, acusada de assassinar Cosme e de cumplicidade com Genaro na falsificação do título de propriedade. Ela grita, pede a bolsa, chama todos de bandidos, enquanto é conduzida para fora em meio ao escândalo. Osvaldo chega correndo e fala para o Pedro onde o padrinho está, dizendo que tem medo de que sobre para ele o que Genaro fez. Eles correm juntos para lá quando descobrimos que Chiara está se escondendo no telhado. Sim, no telhado da fazenda. Domênica, ao ser avisada que Genaro está no matagal, declara que vai atrás dele. O padrinho tenta detê-la, mas é em vão. Mercedes confessa que nunca imaginou que Luiz Fernando e Domênica dariam um neto para ela, e com os olhos mareados completa:
Tomara que a Domênica me dê uma oportunidade, apesar de tudo o que errei com ela. Vou falar com ela agora mesmo. Pilar fala para o André: quando soube que a Kiara estava presa no quarto da Mercedes, pensei que esse pesadelo acabaria. Ela prefere 1000 vezes saber que a filha está detida do que por estar fugindo aconteça algo pior com ela. Bem nessa hora, Kiara entra pela janela e bate na cabeça do André com um pedaço de madeira. Ela ameaça a mãe para não gritar e exige dinheiro e objetos de valor para fugir dali ou quebrará a cabeça dela. Que desespero! No matagal, Osvaldo finge que está cansado e manda o Pedro ir na frente que já já alcança. É tudo uma armadilha combinada com Genaro, que já está com o revólver na mão. Mercedes está dirigindo na estrada quando avista o Pedro. Ela desce do carro e chama ele. E apesar dos avisos para sair de lá, ela continua falando. Pelas costas do Pedro, Genaro aponta a arma e puxa o gatilho. Mercedes percebe e se joga na frente dele. O tiro ecoa pela plantação e acerta Mercedes. Pedro segura ela e tenta estancar o ferimento, gritando desesperado: "O que você fez, infeliz?" O crápula de Genaro responde que não fala com os mortos e se prepara para dar um tiro no Pedro, que é salvo pela chegada do Prudêncio. Domênica grita que já sabe o grande traidor que o Genaro é e dá um tapa na cara dele. O canalha cai no chão, repetindo que ama ela. Pedro implora que Mercedes aguente firme e Prudêncio pega o celular para pedir socorro. Luiz Fernando chega a tempo, encontra a Kiara tentando fugir. Ela para, se vira e olha para ele com aquela cara de cínica. Luiz Fernando caminha em direção a Kiara, perguntando onde ela pensa que vai. Ela não vai escapar dessa. A vilã saca uma arma, aponta direto para o peito dele e avisa friamente: se você tentar me deter, vou esquecer que te amo e vou disparar. Luiz Fernando ergue as mãos e tenta argumentar com calma, pedindo que ela não piore as coisas. Ela sorri, se afundando cada vez mais na inveja. Poderíamos ter sido tão felizes, mas a Domênica se intrometeu, como sempre. Luiz Fernando responde sem rodeios. Mesmo se a Domênica não estivesse no meio, eu jamais me apaixonaria por você. Abaixa a arma. Kiara surta de vez, manda ele virar de costas, se ajoelhar e fala de forma obsessiva. Por que a Domênica sempre ganha? Por que ninguém consegue me amar como amam a ela? E então, com a arma na cabeça dele, ela sussurra de forma sádica: quer saber um segredinho sobre quem matou seu filho? De volta à Mercedes, Pedro chora, diz que essa bala era para ele e pergunta por que ela o salvou se ele não é ninguém. Mercedes pede que ele não volte a dizer isso, pede perdão por tudo e, com a voz quase sumindo, diz que ele é uma grande pessoa e que o ama como se fosse seu filho. Pedro soluça. A senhora não precisava me demonstrar isso desse jeito. Quase sem forças, ela diz que está sentindo frio. Prudêncio tenta conseguir sinal no meio da plantação sem sucesso. Domênica corre até o carro, pega o próprio celular e sai tentando encontrar sinal, enquanto Genaro ainda está caído no meio do mato, gemendo de dor. No pátio, Kiara revela com um sorriso perverso: a sua cunhada foi atropelada por um carro de luxo e o anel saiu voando pela janela. O que você não sabe é que a Sílvia estava com o anel nas mãos. Luiz Fernando pergunta se foi a Sílvia e Kiara ri na cara dele. Não, tontinho, quem estava dirigindo era eu. Luiz Fernando explode de ódio, dá um tapa na arma e avança contra Kiara, chamando ela de maldita. Kiara consegue recuperar a arma enquanto ele se levanta. Os dois entram em luta corporal e Nicole entra correndo assustada, gritando o nome da bruxa. Kiara empurra Luiz Fernando, dá um golpe nele e consegue fugir com a arma pela porta da frente. Inacreditável! Nesse momento, o celular dele toca. É Domênica, pedindo que ele esqueça a Kiara. O Genaro atirou na mãe dele e o estado dela é gravíssimo. Ele precisa ir logo para lá. Luiz Fernando pede que não mexam nela e corre.
Domênica corre de volta para perto da sogra, se ajoelha ao lado de Mercedes e segura sua mão pedindo que ela resista. O filho já está vindo. Mercedes abre os olhos com dificuldade e diz num fio de voz: Eu sei que você vai me dar um neto. Me perdoa. Faça o meu filho feliz. Isso é a única coisa que eu te peço. Domênica promete, entre lágrimas, que tudo vai ficar bem, que Luiz Fernando já está chegando. Ainda no colo do Pedro, Mercedes pede perdão mais uma vez a Domênica. Ela avisa que precisa deter a Chiara e sai correndo, enquanto Pedro fica pedindo que a Mercedes aguente firme. Em São Felipe, Roberto e Gina vão até o escritório do Omar tentando encontrá-lo antes que escape. Quando batem na porta, percebem que ele está fugindo de uma casa próxima com uma mala. Os dois saem correndo atrás dele. Roberto alcança e os dois trocam socos. Ele tenta escapar, mas Gina coloca o pé na frente e faz ele cair. Roberto olha para ela impressionado. Você é a minha heroína. E ela responde com orgulho. Fui criada com 4 irmãos. Os dois finalmente se beijam, ali mesmo, no meio da rua. De volta nos canaviais, Mercedes pergunta se o Pedro perdoou o Prudêncio. E ele confirma que sim, mas que isso não importa. Ele só quer que ela fique bem e viva. Luiz Fernando finalmente chega e começa a chorar quando percebe que o ferimento é gravíssimo. Mercedes usa as últimas forças para falar. A Domênica me perdoou. Eu quero que vocês sejam muito felizes, meu filho, e que me perdoem, e que sejam muito felizes com o meu neto. Igual a Prudêncio e Pedro, Luiz Fernando chora em desespero. Eu te perdoo, mamãe. Com certeza. Vá tranquila. E Mercedes parte para sempre. Ele fecha os olhos da mãe, encosta a testa na de Pedro, que começa a se culpar pelo tiro que ela levou por ele. Luiz Fernando afirma que ele não tem culpa, que a mãe o protegeu porque o ama, e repete mais uma vez: ele não tem culpa nenhuma. Os dois choram juntos enquanto Prudêncio os abraça, num silêncio de luto que pesa em cada segundo. Na estrada, Domênica para o carro ao ver a pequena Rosinha correndo sozinha e assustada. A menina conta que Chiara passou por ali com uma pistola, indo na direção da Rocha Vermelha. Domênica pede para ela correr para avisar os pais, agradece e acelera na direção onde Chiara foi. Com dor no coração, Pilar fala que a filha se comporta como uma delinquente. Não só bateu no André, como os roubou também. Branca pede que Ernesto ligue direto para o comandante e conte o que aconteceu. Pilar implora que Ernesto peça que não a machuquem. Seja como for, é filha dela. Dá até pena da Pilar. A filha não está nem aí para ela. Luiz Fernando coloca a mãe no carro e pede para o Pedro levá-la. Ele chama o Prudêncio e diz para ele socorrer o Genaro no carro da Mercedes. Ele não pode morrer sem pagar por tudo que fez. Enquanto isso, ele pega o cavalo e também vai atrás da Chiara. Osvaldo chora desesperado diante dos pais, jurando que não sabia que Genaro queria matar o Pedro, que foi obrigado. O pai não aceita a desculpa. Você estava dando cobertura para o desgraçado do seu padrinho. A mãe diz que se ele foi valente para levar um rapaz à morte, que agora enfrente as consequências. Osvaldo implora por dinheiro e pela caminhonete para fugir pelo outro lado da fronteira, mas a mãe nega. Mesmo que parta a minha alma, eu vou te levar à polícia. Tentei te educar como um homem de bem. Osvaldo se vira para o pai, implorando por ajuda. Gabriel diz que irá ajudar, mas para que os dois se entreguem juntos na delegacia. Ele confessa que também fez muitas bobagens com o Genaro e que ficou calado por muito tempo. Osvaldo começa a se debater, tentando fugir, mas Gabriel não deixa. Como homens, vão enfrentar todas as coisas ruins que fizeram. Que cena! Domênica avista Chiara e corre atrás dela. A bruxa para na beira de um penhasco, exausta, percebendo que está completamente encurralada. Domênica fala quando chega perto dela. Você já não precisa mais fugir, Chiara. Todos já sabemos quem você é. E eu sou a que vai te entregar.
Kiara saca a arma e responde: Não se eu te matar primeiro. Com o deboche de sempre, ela pergunta: Como quer partir, priminha? Te dou 2 tiros como o traidor do Max ou você mesma se joga do penhasco? Domênica pede chorando: Kiara, por uma vez na sua vida, faça a coisa certa. Eu estou grávida. Luiz Fernando alcança as duas a cavalo. Kiara, no ápice da dor de cotovelo, grita: Mosca morta desgraçada! Você dizia que não queria saber do Luiz Fernando e foi se deitar com o infeliz. A voz de Luiz Fernando ecoa, gritando por Domênica. Kiara olha para ele e grita de volta: Aqui você também perde, Luiz Fernando. Ela dá um tiro em direção à barriga da prima, mas a arma não tem balas. Domênica agarra a cretina pelos cabelos e, no meio de tudo, Kiara escorrega e fica pendurada no penhasco. Domênica se joga no chão e consegue segurar a mão dela no último segundo. Segure-se bem, não vou te soltar. Posso te puxar. Mas Kiara responde com frieza: Não, prima, eu não vou voltar para casa. Dessa vez eu ganho e você perde. Covarde, ela se solta e cai no abismo. Domênica bate e começa a chorar e grita desesperada. Kiara, não! Não! Por quê? Não pode ser! Luiz Fernando tenta amparar Domênica, que está inconsolável. E então ela percebe. Está sangrando. A voz sai num grito angustiado. Meu bebê! Meu bebê, não! Ela chora em completo desespero. E os dois se abraçam. Luiz Fernando diz que sente muito e chora junto com ela. No hospital, Domênica acorda pálida e debilitada. Luiz Fernando está deitado com ela. E quando ela diz num sussurro fraco, Meu bebê, ele a abraça com cuidado. Diz que sente muito e promete: Não vou te deixar sozinha, nem vou me afastar de você. Domênica implora que ele não volte a se afastar dela, porque ela precisa muito dele, e se declara: Te amo, Luiz Fernando. Ele responde que a ama também, vai cuidar dela e eles vão superar isso juntos. No velório de Mercedes, Neide vai até Pedro e pergunta se ele quer comer algo. Ele responde chorando, com uma tristeza que dói em cada palavra. Não, obrigado. Até a fome ficou triste. Neide abraça ele e diz que o perdão chega tarde às vezes, mas chegou, e por isso Mercedes se foi, em paz, e ele não tem rancor. Prudêncio se aproxima, tira o chapéu e os dois se abraçam. Pedro está inconsolável. Prudêncio diz que a vida é como um trapo que a qualquer momento se rompe. Por isso, ele agradece por Pedro ter perdoado ele, para que possa viver em paz, e a Mercedes, que partiu tranquila. Simão aproveita e pede que voltem a ser amigos. Eles se abraçam, enquanto Adelaide chama Neide e pergunta se elas também podem fazer as pazes. As duas se resolvem com um abraço. Nicole se despede de Mercedes diante do caixão, desejando que ela vá em paz, sem nenhuma mágoa. Luiz Fernando chega de mãos dadas com Domênica e desaba diante do caixão da mãe. Ele agradece a todos pela presença e fala: Minha mãe amou demais e, em nome desse amor, cometeu muitos erros. Mas a você, Pedro, ela te quis como um filho. Em um ato de amor, ela salvou a sua vida. E agora, tenho aqui comigo o meu irmão. Minha mãe se foi em paz, reconciliada com a vida e com todos. Na sala de audiências, Fabiana é confrontada com as declarações de Gabriel. Ela dispensa as formalidades com desdém. Deixe de formalidade, Saulo. Você não está vendo que já me pegaram? E lamenta com cinismo. A única coisa que lamento é a morte do meu Cosme. Ele sim gostava de mim de verdade, não como os inúteis que se aproximaram de mim. Gabriel responde: Você não é a única que perdeu, Fabiana. Eu estraguei meu casamento de quase 20 anos. Meu filho também vai ser preso. Lá fora, o Osvaldo está sendo levado pela polícia, quando a mãe promete que jamais irá abandoná-lo e que é melhor dormir tranquilo do que tirar a tranquilidade dos outros. Osvaldo fala para a irmã que espera um dia poder compensar todo o mal que fez a ela.
A mãe o abraça apertado antes que o policial o leve. Roberto aparece e diz para Hermínia que fará todo o possível para que o processo e a condenação sejam justos, e ela agradece, com o coração partido. Gabriel vem correndo, mas não consegue ver o filho a tempo. Ele já foi com a polícia. No hospital, Domênica fala para alguém: Eu teria te dado tudo o que você me pedisse. Você não tinha por que terminar assim. Nesse momento, descobrimos que ela está visitando Kiara, que está completamente paralisada do pescoço para baixo e responde com o veneno de sempre. Não se faça de vítima, Domênica. Se eu terminei assim, é por sua culpa. Domênica pergunta para que a prima mandou chamá-la, e a cobra responde que foi para ter o gosto de ter a última palavra. Por fim, eu ganhei. Atormentei você e o Luiz Fernando com a morte do filho de vocês. Domênica revela que o bebê que ela perdeu era do Max, não do Luiz Fernando. Kiara entra em fúria, gritando que é mentira, que ela só está dizendo isso para não ficar por baixo. Domênica responde de forma serena antes de sair. Eu nunca tive uma guerra com você. Por amor à minha tia, vou continuar te dando algo que você sempre odiou em mim: compaixão. Kiara fica gritando sozinha na cama. Não preciso de você, infeliz. Domênica, eu ainda tenho boca para te amaldiçoar. Domênica. Genaro também está no hospital e está com muita dor porque teve o braço amputado. Neide aparece e Genaro pergunta, obsessivo até o fim, se a potranca vai vir visitá-lo. A resposta é não. Ele lamenta. Agora nem seu desprezo tenho. Como fui tão burro para perder uma mulher assim? Neide fala que ele por si só criou essas ilusões de que Domênica era dele. Genaro implora para ver ela uma última vez, mas Neide responde apenas que só veio vê-lo para se despedir e perdoá-lo, porque não irá visitar o tio na cadeia. Genaro roga que ela não o deixe sozinho. É a única família que ele tem. Mas não gosta da resposta que ouve. O senhor tem uma alma ruim, tio. É melhor ficar longe. Com os anos de cadeia que você pegou, o mais certo é que eu não volte a te ver. Genaro pede como um louco que ela pelo menos consiga uma foto de Domênica, roube seu perfume, traga nem que seja uma mecha de seu cabelo. Ele implora porque sente que vai morrer longe dela. Neide balança a cabeça e fala para ele se cuidar. Ou não, dá na mesma. E sai andando enquanto Genaro fica gritando e chorando sozinho. Que fim triste e merecido. Pilar visita a filha no hospital e Kiara, imobilizada na cama, faz um pedido que choca qualquer um. Pede para a mãe dar um fim na vida dela. A mãe recua, horrorizada. Não, isso nunca. Como você pode me pedir algo assim? Kiara diz que a Domênica a condenou a viver assim, sem se mexer, e ainda vai ser presa. Ela pede que a mãe não a obrigue a viver assim. Pilar chora, completamente destroçada. 6 anos depois, encontramos Luiz Fernando e Domênica vendo fotos em um tablet com a Fernandinha, a filha que tiveram. Eles veem as fotos da primeira comunhão da Rosinha, e Domênica conta que foi nessa época que anunciaram que iam se casar e que a fazenda deles se tornou uma só, a Fazenda do Encanto. Diana leva a menina para tomar banho e Domênica fala com uma alegria que não cabe nela. Eu pensei que não podia ser mais feliz com você, e então chega a nossa filha. Luiz Fernando sorri e brinca que ela o transformou em pai honorário de todos os meninos do orfanato. E Domênica responde com um sorriso na cara, que todos querem ser médicos como ele. No cemitério, Pilar coloca flores em uma lápide, dizendo que já faz 3 anos que Kiara se foi, sem se arrepender, sem pedir perdão. André fala que pelo menos ela descansou como queria, e que o perdão de Domênica e Luiz Fernando ela conseguiu, que isso a conforte. Pilar responde com carinho: Sim, Domênica e Ernesto também são meus filhos, e eles fazem com que valha a pena viver. E você, meu amor, que me faz tão feliz. Todos se reúnem na grande festa da Fazenda do Encanto.
Pedro e Neide também tiveram uma filhinha. Luiz Fernando e Domênica estão juntos diante do microfone, anunciando a inauguração da clínica para trabalhadores e pessoas com poucos recursos. A multidão aplaude com entusiasmo. A festa é para todos comemorarem, dançarem e se divertirem. Pedro aparece tentando experimentar a comida direto da panela, quando Roberto chama a atenção dele, rindo. É assim que você quer ser prefeito de Santa Teresa? Neide diz que não sabe por que estudou veterinária para agora acabar como político. E Pedro pede para ela se lembrar que o plano de governo dele favorece o campo. Que evolução, hein, gente? De alguém que não sabia ler a prefeito da cidade. Maria chega atrasada, vindo direto do plantão, e conta que conseguiu aprovação para fazer estágio na clínica da fazenda. Luiz Fernando dá os parabéns para a colega de profissão e fala para ela ir pensando no que irá se especializar. Hermínia diz que Simão e Adelaide compraram o restaurante e ela está dando algumas dicas para eles. Ela ficou com seu negócio de ecoturismo, que vai de vento em popa graças à ajuda de Domênica. Elas comentam também que o Ernesto e a Branca adotaram as meninas Lupita e Júlia, que tanto amavam Domênica, e agora são suas sobrinhas. Gabriel aparece para cantar e Osvaldo chega logo em seguida abraçando a mãe. Ele conta que saiu da prisão mais cedo por bom comportamento, mas também graças ao perdão de Luiz Fernando e Pedro. Gabriel sente por não viverem esse momento em família. Mas Hermínia lembra que, ainda que não estejam casados, serão sempre uma família. Só que agora como bons amigos. Lalo aparece já um rapaz, orgulhoso, apresentando Rosinha como namorada. E o Osvaldo fica chocado ao ver aquela menininha tão crescida. Que festa, gente! Todos se divertem. A felicidade finalmente reinou por ali, longe dos vilões. Enquanto a festa continua, Luiz Fernando e Domênica saem na varanda um pouquinho, onde ela diz que está muito feliz e se lembra da mãe. A promessa que ela fez se cumpriu. Domênica ia ter o melhor esposo do mundo e Deus iria dar a ela a família mais linda. Luiz Fernando diz que ela merece, por ser tão boa para todos. Ele fala que se sente muito amado por ela. E ela se declara: "E eu por você", em pensar que um dia cheguei a esta fazenda com o coração partido, jurando que não voltaria a amar. E aqui eu sarei. Aqui encontrei o amor da minha vida. Luiz Fernando responde com a voz cheia de emoção: "Te amo, Domênica Monteiro." Os dois se beijam e chegamos ao fim dessa novela tão querida. Me conta aqui embaixo o que você achou desse final. O que mais te emocionou nesse último capítulo? Você acha que todos os personagens tiveram o destino que mereciam? Não se esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque já tem novela nova no ar e você não vai querer perder. Compartilha esse vídeo com todo mundo que amou Domênica Monteiro tanto quanto a gente. Nos vemos na próxima novela. Tchau, tchau!